Agora sim, vamos a apresentar a André. André Rocha, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Ele fez doutorado bajo mi orientación na Universidade Federal Fluminense. Depois ele fez un postdoctorado con el profesor Enrique Fernández Cara en Sevilla y también tuvo un estallo de postdoctorado con el profesor Fagner Araruna en Universidad Federal de Paraíba. Y él hace bastante movimentación en el ambiente académico de los seminarios que nos hacemos. Su producción es bastante interesante. Y en esta ocasión André va a hablar la palestra titulada On the Controllability of a Free Boundary Problem for Funde Heat Equation with Local and Non-Local Non-Linearity. Adelante, André. Obrigado, Juan. Queria agradecer a comissão organizadora, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de ter o nome lembrado para participar desse primeiro workshop, né, participar desse evento e parabenizar vocês pela ideia e botar em prática, né, o workshop. Bem, como eu falei lá no início, né, na apresentação, na abertura do evento, essa palestra ela é dedicada ao meu querido amigo, né, o nosso querido amigo Vitor Costa, com quem eu tive a oportunidade de realizar esse trabalho em conjunto, e também realizado com outros queridos amigos, como o professor Henrique Fernandes Cara, o Juan Lima e o Laurent Priovier. Nesse trabalho, a gente prova um resultado de controlabilidade nula, né, para um problema de fronteira livre com condição de Stefan, para a equação do calor unidimensional, onde a gente agrega não linearidades locais e não locais. Essencialmente, né, grosseiramente falando, o que a gente fez é considerando o dado inicial do nosso sistema suficientemente pequeno, a gente consegue conduzir a solução desse sistema exatamente zero num tempo final, com uma função controle que tem um suporte arbitrário. Então, para introduzir o problema, eu vou começar impondo algumas condições. A primeira delas é considerar um L0 positivo, nós vamos ver daqui a pouco quem é L0. Aqui, A e B são os extremos da região, os extremos de uma região onde o controle atua, né? Como a gente está trabalhando em dimensão 1, essa região é um intervalo aberto, né? Com extremos A e B. Então, A e B tem essas condições. A gente toma nesse trabalho um dado inicial bastante regular, tá? E mais à frente eu vou dizer por que o dado inicial precisa ser tão regular. E temos as condições sobre essas funções G, beta e L. Tá bom? Nós vamos definir o nosso domínio dessa maneira, né? O conjunto QL. Aqui a gente percebe que X está variando de 0 a L de T. Esse L de T é uma curva. E por conta disso, a gente chama o nosso problema de fronteira livre, né? A nossa fronteira não é cilíndrica. A gente tem a liberdade de fechá-la como quer, né? A gente fecha com uma curva que nós vamos ver daqui a pouco que curva é essa. Então, o nosso trabalho, como falei, é estudar uma propriedade de controlabilidade nula para essa equação do calor unidimensional, onde a gente agrega o termo de difusão com o termo não local, e com essa condição de fronteira, né, que pode aparecer dessa forma, como uma L de T, né, a curva que eu falei no slide anterior, ou em forma da derivada, né? Isso é conhecido como condição de interface, ou então é o chamado problema de Stefan, ao qual eu mencionei no início. E o L0 que a gente toma lá no início é quando a gente avalia a L no ponto zero. Tá bom? A motivação desse trabalho, ele surgiu a partir de dois trabalhos, um em 2016 e outro em 2017. Em 2016, o Henrique, juntamente com o Juan e também com o saudoso professor Silvano, eles provaram a controlabilidade nula de uma equação do calor, onde ao termo de difusão, eles não tinham agregado o termo não local, ou seja, o beta era 1.
e não existia essa semilinearidade. E, em consequência disso, né, a L deles era apenas o L0 menos a integral de 0 a t de yx. E em 2017, o Henrique, junto com o Ivaldo, eles agregaram a esse problema que o Henrique, o Juan e o Silvano fizeram, eles agregaram a esse problema uma semilinearidade que só dependia de y. Então, nós resolvemos estudar um problema, generalizando um pouquinho mais, agregando esse termo não local, o que nos obriga, né, a tomar o dado inicial bastante irregular. E agregamos essa semilinearidade, dependendo de y, e da derivada espacial de y. Y é o estado, né, dessa equação, V é a função controle que atua sobre esse subdomínio ômega, que é um intervalo aberto AB, uma vez que a gente está trabalhando em dimensão 1. Então, como eu falei, o objetivo desse trabalho foi provar um resultado de controlabilidade nula para essa equação do calor não linear, e a definição de controle nulo é essa, né, que para cada condição inicial nesse espaço, né, uma condição bastante regular, vão existir função controle e uma função L, de forma que, num tempo final, a solução do sistema é conduzida exatamente a zero. Para que a gente obtivesse esse resultado de controlabilidade nula, inicialmente a gente provou um resultado de controle aproximado, que, como consequência, nos dá essa resposta de controlabilidade nula. Então, a gente define o controle aproximado dessa maneira também. Para cada condição inicial que a gente toma bastante regular, né, vai existir uma função controle e uma função L, cujo estado associado num tempo final, né, a solução do sistema, a norma dela em L2 é menor ou igual que um epsilon. Esse epsilon é bem pequenininho, o que nos facilita conduzir para o problema de controle nulo. Então, dessa maneira, o nosso resultado principal desse trabalho, a gente prova que, sobre as condições que a gente impôs para beta L e G, o sistema 2 ele é localmente nulo controlável. O que eu disse lá no início, né? É local porque a gente força que o dado inicial seja pequeno, né? A gente força que exista um delta, de modo que se esse dado inicial ele é suficientemente menor ou igual a delta, ou seja, pequenininho, está dentro de uma bola, vai existir um terno LVY satisfazendo 2, 3 e 4. 2 e 3 são as condições do problema, né? E 4 é a controlabilidade nula. Ou seja, a gente chega a zero, a solução do sistema chega a zero num tempo final. Então, para que a gente consiga obter esse resultado de controlabilidade para o problema não linear, a técnica que a gente usa é uma técnica estándar, né, em teoria de controle. Primeiro, a gente lineariza o problema e estuda todas as propriedades de controlabilidade para o problema linearizado. E uma vez feito isso, quando a gente retorna para o problema não linear, a gente pega essas propriedades que provou no caso linearizado e obtém a controlabilidade. Nesse caso, a gente vai usar a técnica de ponto fixo de Schauder, uma vez que a gente está em dimensão baixa, então estamos trabalhando em dimensão 1. Então, a gente considera uma função y barra e l barra e lineariza o sistema dessa forma aqui. Ao linearizar o sistema, a gente percebe que esses potenciais A e B eles vão depender de x e de t, né? Eles são dados dessa forma, esses potenciais. E essa função beta, a gente está integrando ela em relação a x. Ou seja, eu posso reescrever esse sistema linearizado da seguinte forma. A gente pega y de t, menos o beta dependendo apenas de t, e os potenciais de x e de t. Tá ok? E a gente verifica que esse problema está bem posto, né? Nós temos existência e unicidade de solução, e temos essas regularidades para a solução do sistema. Tá? Isso é estándar, né, com relação à equação do calor. Isso é um resultado conhecido. Tá? E o nosso objetivo
como eu falei, é provar um resultado de controlabilidade. Inicialmente, controlabilidade aproximada, e esse resultado de controlabilidade aproximada vai nos conduzir a um resultado de controle nulo. Mas para a gente obter esses resultados, a gente precisa provar uma desigualdade de observabilidade. Essa desigualdade de observabilidade ela é atrelada ao sistema adjunto. Então, o sistema adjunto ao problema linearizado 6, né, esse problema aqui, ele é dado dessa forma. Essa f aqui é uma função em L2, e φt também é L2, L barra de t. Em geral, quando a gente faz o sistema adjunto, o lado direito aparece zero, né? É homogêneo, mas a gente colocou uma f para deixar mais geral o nosso trabalho. E para a gente obter a desigualdade de observabilidade, primeiro a gente precisa passar pela desigualdade de Carleman, né? Então, antes de enunciar a desigualdade de Carleman, a gente vai denotar a nossa fronteira lateral dessa seguinte maneira, né? O conjunto dos pontos onde x vale zero ou x é L de t. E para provar Carleman, a gente vai precisar de um resultado técnico que foi provado pelo Henrique, o Juan e o Silvano em 2016. Mais à frente, no final da apresentação, eu vou colocar a referência, né? Eles provam a existência de uma função alfa-zero, que ela é de classe C1, com derivada segunda, né, em relação ao espaço de classe C0, e que satisfaz essas condições aqui. Então, é um resultado importante, e tem uma prova bastante técnica, bonita. Eu não vou entrar em detalhes da prova desse lema, mas eu vou dar aqui uma ideia, e vocês, caso tenham a curiosidade, no final eu passando a referência, vocês podem consultar, né? Mas a ideia da prova é isso: eles consideram um polinômio de grau 5, e a partir desse polinômio eles constroem a função alfa-zero. Constroem dessa maneira, é algo muito técnico, não trivial, mas ao mesmo tempo é bonito. É um resultado bonito, a prova bem técnica e bastante diferente, né, do que a gente está acostumado a utilizar com aqueles métodos de Manuvrilov e Forskov, né? Então, dando sequência, né, a partir dessa função alfa-zero, a gente vai considerar uma função alfa-1, que vai ser o alfa-zero mais 1, essa gama de t, dada dessa forma, e vamos introduzir os pesos que a gente vai usar na Carleman, né? O peso Qi, dado por essa expressão, e o peso alfa, dado por essa outra expressão. Aqui, lambda é um número real positivo, K também é um número real, ele é positivo, mas ele é maior ou igual a 2. E dessa forma, a gente vai considerar as seguintes integrais. A primeira, que eu chamo de I de φ, que é dado por essa expressão, e a I til de φ. Uma vez que a gente tem esses dois funcionais, essas duas integrais, a gente consegue obter a desigualdade de Carleman, que é dado dessa forma. Então, a gente tem, somando I de φ com I til de φ, a gente tem a famosa desigualdade de Carleman, que nos proporciona, né, obter o estado adjunto. Lembrando que a I til, né, a gente está integrando apenas em relação ao tempo. Isso aqui a gente integra a I no domínio e a I til apenas com relação ao tempo. É o termo novo que aparece, né? Então, dessa forma, uma vez que a gente obtém a Carleman para esse sistema adjunto 7, a gente pode obter a desigualdade de observabilidade. E a desigualdade de observabilidade, que é a consequência dessa proposição, ela é dada dessa forma, e, lógico, ela é associada ao estado adjunto 7, porém, como eu falei lá no início, no caso homogêneo, ou seja, quando a gente considera f igual a zero, a gente obtém desigualdade de, observabilidade do sistema adjunto homogêneo, com o lado direito, né, a f nula, igual a zero. Então, está aqui a desigualdade de observabilidade, que é dada dessa forma, ou seja, que a
a norma quadrada em L2 de 0L0 é menor ou igual que essa constante, uma constante por essa expressão aqui, esse termo aqui. E como eu falei, para a controlabilidade aproximada, né, a gente precisava de provar a desigualdade de observabilidade. Então, uma vez provada a desigualdade de observabilidade, nós somos conduzidos ao resultado de controlabilidade aproximada. O resultado é dado dessa maneira, ou seja, fixada uma condição inicial y0. Veja bem que, no caso linear, nós estamos usando o y0, nosso dado inicial, não tão regular. Basta que seja apenas L2. Nós vamos precisar que o dado inicial, a condição inicial, seja bastante regular na hora de passar o ponto fixo. Tá? Quando a gente for passar o ponto fixo, nós vamos precisar de propriedade de regularidade. Mas não só para o dado inicial, nós vamos precisar também de regularidade para o controle, para o estado e para a condição de Stefan, que até agora a gente não precisou falar sobre ela. Tá? Então, a gente tem esse resultado de controle aproximado, e, repetindo, né, fixado um dado inicial em L2 e epsilon positivo, mas existe uma função controle e um y-epsilon, né, que é contínuo, de modo que a norma L2 de y-epsilon no tempo final é menor ou igual que epsilon. E, além disso, também a gente consegue essa estimativa aproximada aqui para o nosso controle. E obtendo esse resultado de controle aproximado, a gente consegue, enfim, chegar ao resultado de controlabilidade nula, né, que é uma consequência imediata. E o resultado de controle nulo é esse, né, fixado no dado inicial, vai existir uma função controle e um L, tal que, num tempo final, a solução do sistema ela é conduzida a zero, e da mesma forma a gente também pode obter essa estimativa aqui para o nosso controle. Bom, o próximo passo, né, é falar sobre as propriedades de regularidade. Como eu falei no início dessa apresentação, nós precisamos tomar um dado inicial bastante regular, né? Para a gente poder passar o ponto fixo, a gente tem um termo não local no meio da nossa equação, e a gente precisa de resultado muito forte, diferentemente do que foi feito nos trabalhos pregressos, né, do Juan com o Henrique e o Silvano, e do Henrique com o Ivaldo. O dado inicial deles bastava estar em H01. Eles não tinham termo não local na jogada, então bastava que tivessem H01, e aí eles conseguiam trabalhar tranquilamente. No nosso caso, não, a gente precisou de uma propriedade nós precisamos de regularidade muito forte, tanto para o dado inicial como para a solução do sistema e para o controle. Tá? Então, a gente usa a regularidade de Holder, né? Então, se a gente considera V epsilon e Y epsilon, ou par controle-estado, né, fornecido pelo teorema 2.4, o teorema 2.4 é o teorema de controle aproximado, nós vamos ver que para um θ entre 0 e 1, o Y-epsilon tem esse tipo de regularidade, né, e V-epsilon tem esse tipo de regularidade. E para obter essa regularidade, né, de Holder, a gente precisa provar um resultado também bastante técnico. A gente precisa provar que a beta, a função beta, né, que é o termo não local, também é regular, é classe C-θ, e os potenciais também precisam ser regulares. Uma vez que a gente tem beta regular e os potenciais regulares, a gente consegue fabricar o controle e estado com a regularidade desejada. E, além disso, nós também precisamos de regularidade para a nossa condição de Stefan, né? E nós também temos essa regularidade, a gente prova esse resultado, aqui, essa condição de Stefan, digamos, aproximada. Aqui tem um errinho, tá? Aqui é um y-epsilon, aqui está faltando um epsilon. Essa condição de Stefan aproximada tem esse tipo de regularidade aqui. Deve ser 1 mais θ entre 0 e 1. Dessa forma, a gente
está apto a provar o resultado de controle nulo para o sistema não linear. Para isso, a gente vai... A técnica que a gente usa é aplicar o teorema do ponto fixo de Schauder para o sistema não linear, né? Então, primeiro, a gente vai considerar, para cada y barra L barra, nesse espaço aqui, né? Y barra com regularidade C21, L barra com regularidade C1 mais 1/4, com essa condição sobre L barra. A gente já viu que o L0 é o L barra 0. E aí a gente volta, né, que o nosso dado inicial precisa ser suficientemente regular. Então, a gente vai considerar o problema aproximado dessa forma. Tá bom? Lembrando que Y barra, L barra também são bastante regulares. E esse problema vai estar sujeito a essa restrição aqui, né? Nós temos essa restrição que Y epsilon no tempo final é menor ou igual que epsilon, né? A norma em L2. Dessa forma, para que a gente possa aplicar o teorema do ponto fixo de Schauder, primeiro a gente vai considerar esses dois conjuntos N e M. N é o conjunto dos Y barras, né? E tem esse tipo de irregularidade, com a norma em C21 menor ou igual a R. E M é o conjunto dos L barras, com regularidade C1 mais 1/4, cuja norma é menor ou igual também que R. E dessa forma a gente considera essa aplicação lambda epsilon, que vai mapear N cartesiano M em C21, C1 mais 1/4. E ela é definida dessa forma, né? Lambda epsilon de Y barra L barra vai ser Y epsilon, L epsilon, onde Y epsilon satisfaz 14 e 15. Satisfaz essas duas condições, né? 14 e 15. E, além disso, a gente considera esse problema de Stefan, né, aproximado aqui, que é o nosso 16. Então, dessa maneira, né, em vista da... Como a gente constrói da ideia de lambda epsilon, né, essa aplicação está bem definida. Tá? E, além disso, para que a gente possa, de fato, obter o resultado que a gente quer, né, de controlabilidade nula, nós vamos precisar de algumas estimativas e, como eu falei, né, a gente tem que tomar um dado inicial pequenininho. Então, o nosso dado inicial a gente vai formar esse dado inicial, né, essa estimativa para ele, para que esteja dentro de uma bolinha, a partir das seguintes estimativas, né? A gente tem uma estimativa para o estado aproximado, para as condições de Stefan, né, analisando a derivada e analisando a L, e para a condição aproximada na norma 1 mais 1/4. Nós temos essas 4 estimativas. E por essas 4 estimativas e pelas condições impostas em L, a gente pode considerar a norma de Y0, né, nesse espaço, a gente pode tomar como o mínimo entre esses elementos aqui. E aí a gente encontra que lambda epsilon ela mapeia N por M em N por M. Ou seja, na verdade, o que a gente está mostrando é que o conjunto dos lambda epsilon aplicado a N cartesiano M está contido em N cartesiano M. Além disso, nós vimos nas propriedades de regularidade que Y epsilon mora nesse espaço aqui, e esse espaço está compactamente mergulhado em C21. Além disso, L epsilon mora nesse espaço que também está compactamente mergulhado em C1 mais 1/4. Ou seja, a gente consegue verificar que a nossa aplicação lambda epsilon ela está mapeando N cartesiano M em um conjunto compacto de C21 por C1 mais 1/4. E, além disso, essa aplicação ela também é contínua. E por conta dessas duas propriedades, vai existir um delta. A gente pode aplicar o teorema do ponto fixo de Schauder, né? Ou seja, que vai existir um delta positivo, nesse delta independe de epsilon, de modo que, se o dado inicial ele é menor ou igual a esse delta, a gente pode aplicar o ponto fixo de Schauder como a gente queria, né, para a aplicação lambda epsilon.
Ou seja, se a gente considera o y-epsilon e o l-epsilon como ponto fixo de lambda epsilon para cada epsilon, então esse y-epsilon e l-epsilon, juntamente com o controle, né, a aproximação, né, tudo isso aqui aproximado, v-epsilon, ele vai satisfazer 2, 3 e 15. 2 e 3 são as propriedades, deixa eu voltar lá. 2 e 3 é o sistema não linear, 3 é a condição de Stefan, e 15 é essa condição aqui aproximada. Então, se y-epsilon, l-epsilon e v-epsilon satisfazem essas condições, então a gente pode extrair, no mínimo, né, subsequências indexadas por epsilon, de forma que o y-epsilon vai convergir para y em C21, o l-epsilon converge para L em C1, e v-epsilon converge fraco para V em L2 de ômega por 0T. E, por conta de 17, a gente pode passar o limite no sistema 14, que é esse aqui. A gente passa limite nesse sistema e obtém que o nosso estado associado e o controle deles são e 2, 3 é localmente nulo controlável, ou seja, aquilo que eu falei no início da apresentação. O dado inicial suficientemente pequeno, a gente consegue conduzir a solução do sistema a zero no tempo final. Um controle cujo suporte é arbitrariamente pequeno. Bom, como eu falei, as referências para esse trabalho foram os trabalhos de 2016, onde encontra a prova daquele lema lá onde eles constroem a alfa zero, está aqui, o artigo que saiu no System Control Letters. O trabalho de 2017 do Henrique com o Ivaldo, que saiu no Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, e o trabalho do Liu e do Zhang, que foi essencial para a gente para entender, né, a parte da propriedade de regularidade que a gente precisava para poder passar o ponto fixo, né? A gente, no início, teve algum trabalho para... Erramos muito, né, na conclusão desse trabalho com relação à regularidade, e depois que nós vimos esse trabalho, tudo clareou e a gente conseguiu fechar direitinho. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos por assistirem e, mais uma vez, agradeço a comissão pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, profesor André, por la excelente palestra. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Por favor, si alguien tuviera alguna pregunta para hacer a André, pueden manifestarse por chat o verbalmente. O Reginaldo levantou a mão. Reginaldo, Reginaldo, por favor. Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, né, agradecer ao André, a excelente apresentação. Muito bom o trabalho, André. Gostei bastante. E a minha pergunta é no sentido de... eu fiquei curioso na questão da regularidade do controle. Né? Qual é a hipótese principal ali para obter essa regularidade? Qual que você fala? Essa aqui? Isso. Sim, na verdade, eu omiti aqui um espaço, porque para obter essa regularidade a gente precisa... É muito técnico, né? A gente precisa fazer uma mudança de variável, Reginaldo. A gente precisa fazer uma mudança de variável e aí eu teria que abrir o trabalho, eu não lembro de cabeça, a regularidade vem a partir de um novo adjunto que a gente estabelece para essa nova mudança. E aí a gente consegue, de fato, quando retorna para a variável original, que o controle tem esse tipo de regularidade. É algo dessa forma. Ah, entendi. Gostei bastante. Depois eu vou dar uma olhada, então, no trabalho. Aí qualquer coisa eu te pergunto. Eu acho que essa técnica, Reginaldo, você fez a pergunta, eu lembro daquele seu trabalho de domínio estrelado, e eu acho que dá para fazer coisas voltado
com esse tipo de técnica. A gente até pode conversar depois, caso você tenha interesse. Não, tenho sim, com certeza. Muito bom, André. Obrigado, hein? Ahí tengo una pregunta de Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras, cadê? Pitágoras dice, ¿qué ocurre con el control após o tempo T? Me parece. Bom, não sei. Não sei informar. Opa, desculpa, tô abrindo o áudio aqui agora, ó. Pois é, André, é porque tem alguns casos de controlabilidade, né, que após o tempo T, sei lá, ainda continua sendo nulo, né? Aí eu sempre tive essa dúvida, sabe? O que ocorre depois disso, né? Esse caso não trabalho dá para específico. afirmar. Não dá para afirmar que vai continuar sendo nulo. Sim. Entendi. Beleza, obrigado. Nada, eu que agradeço. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos al profesor André por su palestra bastante clara, un método bastante interesante, verdaderamente con termo no local y local también, ¿no? Frontera libre, ¿no? Excelente trabalho, parabéns, André. Eu que agradeço, mais uma vez, o convite. A continuación, voy a suspender la grabación.